Feliz Natal! Um Feliz Natal! Feliz Natal! Feliz Natal! Feliz Natal! Oi pessoal, e cá estamos nós para mais um especial de Natal do Cabeceira. Você achou que não ia ter? A gente também achou que não ia! Dessa vez a gente fez de um jeito bem mais simplificado, porque a vida reduzido. Exige uma simplicidade nesse momento, né? E nós estamos com um integrante faltante aqui, né, por motivos de maternidade, mas precisamos fazer a nossa menção honrosa, a Bi Santana. Feliz Natal, Bia! Feliz Natal pra Livinha também, que não tá aqui também. Exatamente. E aí, gente, o que a gente vai fazer no vídeo de hoje, então, pro nosso especial de Natal? Hoje a gente resolveu separar nos 3 melhores livros de 2024 pra trazer pra vocês. Então, o top 3 de cada um desse ano. Então, cada um vai mostrar seus livros. Mas eu não achei isso muito natalino. Mas ninguém te perguntou. Mas aí fica surpresa, né? Por que isso é natalino? Mano, o cara boicotando o nosso vídeo ao vivo. Não, você não está entendendo. Eu acho que dá pra deixar mais natalino. Eu acho. Vamos fazer assim? Vamos começar e a gente ver se dá? Tá bom. Vamos. Roda a Então vinheta. Oi, gente, aqui é a Giovana do Cabeceira. Sejam muito bem-vindos ao nosso especial de Natal de 2024. Nós já estamos completamos, na verdade, 3 anos de canal esse ano e seguimos firmes e fortes fazendo os nossos especiais de natais acontecerem aqui pra vocês. Então acho que vocês já entenderam mais ou menos de como vai funcionar. Mas eu selecionei então aqui os meus top 3 livros do ano. Confesso que foram livros que mexeram assim de uma maneira muito singular comigo, livros bastante profundos. Um deles é muito diferente dos outros dois. E acho que foi o meu primeiro contato com os autores de todos esses 3 livros. Então eu nunca tinha lido nada desses autores antes de ler esses top 3 que eu vou indicar aqui. Lembrando que todos eles têm resenha no canal, tá, gente? O primeiro é Igreja Centrada, do nosso querido Timothy Keller, né? Inclusive o Timothy Keller faleceu aí ano passado, se eu não tô enganada. Eu confesso que eu nunca tinha lido nada dele, né? E isso é muito grave. Então, gente, como vocês podem ler, né, esse é um livro bem bojudinho, bem grandinho, ele é maior do que o normal, em termos de largura, assim, né. Fiz resenha no canal dele, na verdade não foi exatamente uma resenha, foi um resenha e fala no começo do ano, se eu não tô enganada. E esse livro, ele consegue unir um embasamento doutrinário, assim, e teológico, um aspecto mais técnico da questão missional da igreja, do papel missional da igreja na Terra, mas ao mesmo tempo é um livro muito prático também, especialmente da metade do livro pra frente, né? E esse foi um livro que mudou, assim, radicalmente a minha visão mesmo de mundo em relação à igreja missionária do Senhor. Então, antes eu confesso que eu achava que missões era só você fazer uma viagem transcultural, né, e mudar de cidade, mudar de estado, mudar de país. E esse livro me passou a ver as missões, assim, como uma responsabilidade da igreja com I maiúsculo, que não dá pra ser dissociada da personalidade, né, da maneira como Deus sonhou que a igreja fosse, que é no sentido de ir, né, de ser uma bênção, de transformar os ambientes em que você está, independente de você estar de passagem, independente de você ter se mudado, independente de ser um ambiente que você convive sempre ou não. E me fez pensar muito sobre o papel social da igreja, né, não só social em termos de assistencialismo, mas o papel social no sentido de se envolver nas tarefas da comunidade, se inteirar sobre questões políticas da cidade, enfim, se envolver com questões relevantes para a cidade. Então esse é um livro que é muito focado na expansão do evangelho em grandes centros, né? Então a igreja do Timothy Keller, para quem não sabe, é uma presbiteriana em Manhattan. Ele tem, na verdade, são várias sedes, assim, né? Mas aqui ele pastoreava essencialmente era na parte de baixo, assim, de Manhattan, né? Então Manhattan é uma dos centros globais, assim, né? Uma das maiores cidades, assim, não é cidade, é uma parte de Nova York, mas enfim. Tô querendo dizer que é uma grande metrópole. E ele fala muito sobre essa questão de como o evangelho, então, pode entrar nessas grandes cidades e lidar com as diferenças e entrar na cultura. Fala muito sobre cultura, sobre arte, sobre literatura. Então, gente, esse é um livro que, na minha opinião, qualquer cristão deveria ler. Com certeza tá no meu top 3 livros lidos em 2024. E assim nós começamos, então, o nosso top 3 aqui. O segundo, gente, eu escolhi
Ensaio sobre a Cegueira. Gente do céu, eu acho que, na verdade, esse foi um dos melhores livros que eu li, tipo, na minha vida. Eu acho que tem muito a ver com o momento da minha vida que eu estava quando eu li esse livro. Se eu não tô enganada, eu li ele em julho, nas férias, então já tem resenha aqui no canal dele. E eu acho que eu tava num momento da minha vida, assim, do ano, que eu tava extremamente introspectiva, tava muito reflexiva. Por uma série de questões, na faculdade tava estudando muito sobre existencialismo, né? Então esse livro também tem uma pegada que dá pra gente olhar com uma pegada também existencialista. Então sobre o sentido da vida, sobre o sofrimento. A narrativa é extremamente bem construída, assim. Saramago, ele tem um jeito muito específico de escrever, que vocês já devem ter ouvido falar da fama dele. E eu confesso que isso não atrapalhou, assim, na minha leitura de forma geral. Mas assim, gente, pensem num livro maravilhoso que você não consegue parar de ler, que você vai, tipo, indo, e a hora que você vê, você já leu o livro inteiro. Eu acho que ele tem umas mais de 300 páginas. Um pouquinho mais de 300 páginas. Mas enfim, gente, ele não é um livro previsível, ele é um livro muito profundo, com muitas reflexões. E, enfim, gente, Ensaio sobre a Cegueira com certeza tá no meu top 3. E Saramago entrou pros meus top, talvez, 5 autores da vida. Então, com certeza, Ensaio sobre a Cegueira tá aí no negócio. E por último, não poderia deixar de ler esse livro, de colocar no top 3 esse livro bastante polêmico, né, gente? Que é A Insustentável Leveza do Ser. Já tinha ouvido falar dele milhares de vezes, assim. Muitas pessoas que eu admiro intelectualmente, digamos assim, falavam sempre desse livro, o quanto ele era bom, o quanto ele era profundo, o quanto tratava de questões muito essenciais à existência humana, o quanto a narrativa era bem construída, os personagens tinham muitas camadas. E aí eu confesso que eu ficava postergando porque não é um autor que eu conheço muito. Então, como eu falei, esse também foi o meu primeiro contato com esse autor. E então eu não tinha muita referência, assim, né? Não sabia o que esperar, tinha essas expectativas altas por conta dos comentários que eu já tinha ouvido, mas não tinha conhecimento pessoal sobre a escrita desse autor ou as obras desse autor, né? Mas enfim, por que eu falei que esse é um livro polêmico? E se você for na minha resenha, você vai entender. Mas é porque esse livro tem bastante conteúdo pesado, assim, sabe? Tem especialmente um setor do livro, esse livro é dividido em partes, né? Tem uma parte desse livro que fala muito sobre a questão corporal, se é que vocês me entendem, né? Então, traz um conteúdo bastante erótico, com uma descrição, às vezes, muito detalhada de cenas sexuais, né? Então eu dei aquela famosa pulada, porque não é uma coisa que eu particularmente consumo ou gosto de consumir. E aí eu lembro que eu até fiquei, nossa, será que eu paro? Será que não? Será que vai ser assim no resto do livro? Mas assim, as outras duas partes do livro foram tão profundas e mexeram tanto comigo que esse ainda, com toda essa questão, né, que pra mim dá uma baixada no score, assim, do livro, ele ainda conseguiu ocupar um lugar no meu top 3. Então, de novo, mais do que o Ensaio sobre a Cegueira, esse livro é, assim, 100% existencialista, então traz muito essas questões do sentido da existência, do sofrimento humano, das relações, da maneira como a gente se coloca. Traz muito essa questão relativa, por exemplo, de compreensão, né, do que eu falo pra uma pessoa, normalmente não é o que ela entende, porque ela parte de concepções de mundo muito diferentes das que eu parto. Então, muitas vezes isso tem implicações muito sérias, não só na comunicação, mas na construção das nossas relações. Então é um livro que também dá muito pano pra manga, pra muitas reflexões. E, assim, com certeza é um livro que eu tenho vontade de ler de novo, assim, pra talvez entrar em contato com outras camadas que eu possa não ter me aprofundado. Mas, assim, gente, a riqueza psicológica, assim, desse livro, assim como do Ensaio sobre a Cegueira, tem essas características desses dois livros, né? Foram coisas que mexeram muito comigo, que me geraram muitas reflexões e ficaram reverberando, sabe? Especialmente esses dois últimos livros que eu citei. Foram livros que eu escolhi porque eles reverberaram por muito tempo, me geraram crises existenciais quase, assim, de pensar sobre coisas que eu não pensava, que eu não queria pensar. Então, gente, com certeza isso daqui vai estar no meu top 3 de 2024. E essas foram as minhas contribuições, esse aqui foi meu top 3, então. E agora eu vou passar a bola pra outro amigo cabeçudo. Chegou a minha vez, então eu vou trazer os 3 melhores livros que eu li esse ano. Por incrível que pareça, nós temos 2 contemporâneos para essa lista e eu fiquei até chocada quando eu fui olhar para os livros que eu li e os meus favoritos. Eu levei em consideração aqueles que me fizeram sentir algo muito forte, então livros que eu gostei muito, que enfim, eu me encontrei, sabe, no universo.
apesar de fugir um pouco da minha zona de conforto. O primeiro livro é Helena. Eu já trouxe ele provavelmente em alguma outra lista, acho, pelo que eu me lembro, mas a gente tem resenha aqui no canal. Helena é um livro de Machado de Assis e ele é um romance. E assim, gente, eu me encontrei nesse livro, é muito, muito lindo. Eu amei tanto esse livro que eu fiz a minha mãe ler. Então assim, eu incentivei ela a ler, ela leu também, amou. E além da edição, né, que é maravilhosa. Então assim, se eu pudesse indicar um livro pra vocês, esse foi o primeiro dos 3 livros, porque foi um dos primeiros que eu li. Foi o 5º livro, na verdade, do ano. E foi um livro que eu me encontrei nesse universo. Nunca tinha lido nada de Machado que eu amasse tanto. E Helena foi um deles. O segundo livro é Vidas Secas, de Graciliano Ramos. Gente, isso aqui era pra ter vlog de leitura no canal, tá? Mas não deu certo. Porque eu fui editar o vlog que eu fiz isso aqui, foi uma loucura. Falei um monte de coisa que eu não entendi depois. Ficou tudo cortado, um monte de barulho. Enfim, não trouxe. Mas esse foi um livro, gente, também muito atípico. Eu fiquei muito curiosa quando eu descobri sobre a história de Vidas Secas, né? Uma crítica, na verdade. E quando eu li, falei, eu vou até gravar um vídeo, porque já tem resenha também no cabeceira desse vídeo. Mas eu falei, quero gravar as minhas primeiras impressões desse livro. No fim não deu certo. Mas, gente, esse é um livro muito pesado, né? De Graciliano Ramos. Ele faz uma crítica, fala muito sobre o sertão. E esse livro trouxe grandes reflexões. Não é um livro feliz. Provavelmente você sabe que é um livro triste, enfim, pesado. Mas é muito necessário também, né? Uma coisa que eu saí, assim, reflexiva, um ponto de reflexão, na verdade, pra mim, nesse livro foi quanta dor cabe nos ombros de um homem. Então, muito pesado, muito, assim, realmente triste. Mas foi um dos livros também clássicos, mais uma vez, que eu amei desse ano. Então, o meu segundo favorito. E, por fim, o último livro que eu vou favoritar nessa mini lista é Billy Summers. Esse livro também tem resenha no canal, essa fui eu que fiz. E provavelmente se você já assistiu, você vai entender um pouquinho do que eu vou falar aqui. Eu realmente me senti assim, totalmente imersa nesse livro. E ele mexeu muito comigo. Fazia tempo que eu não lia um livro que me prendesse nas páginas e que também me fizesse tão triste no final. Não vou falar aqui o que acontece, mas enfim, não é um dos finais ideais. A gente sabe que King tem muito disso, né? Não ter finais ideais. Mas a sensação que eu tive lendo Billy Summers foi muito parecida com a sensação que eu tive lendo Novembro de 63, que também tem resenha aqui no canal. Foi o primeiro livro que eu li de King e eu lembro que foi muito parecido as sensações. E como sempre, King impecável. Eu considero este o segundo melhor livro que eu já li de King. Primeiro, Novembro de 63 e segundo, Billy Summers. Então não poderia deixar ele de fora. Se você não assistiu a resenha, corre, porque você tá perdendo. Bom, pessoal, eu já comecei o meu 2024 indo parar em Macondo. Sim, este ano finalmente eu li 100 Anos de Solidão e eu acho que vai vir muito bem a calhar eu mostrar esse livro aqui no especial de Natal de 2024. Afinal de contas, eu ganhei esse livro no especial de Natal de 2023, quando nós fizemos um amigo secreto e eu e a Lívia, inclusive, ganhamos o mesmo livro. Eu dei este livro pra Lívia, ganhei este livro, eu ganhei este livro e dei este livro, li este livro e ele veio parar aqui. Não poderia faltar Gabriel Garcia Marques aqui nesse ranking, porque a escrita do cara é muito boa e eu acho que eu definitivamente gosto muito desse tipo de livro de realismo fantástico, com uma pegada um pouco mais regional, que a gente tem uma leitura um pouco imersiva, parece que a gente começa a entrar dentro daquele contexto, daquela região e entender os personagens. Outra leitura assim, latina, que eu gostei demais. Esse ano, pra ajudar também, eu li esse livro em janeiro e agora em dezembro saiu, quando eu estou gravando agorinha, a série da Netflix, a primeira adaptação que usaram fazer desse clássico, da qual estou muito ansioso para assistir. Ainda não vi, então não estou aqui recomendando, tá bom? Só estou ansioso para assistir 100 Anos de Solidão. Check. Vocês me viram, vão me ver agora e me verão no futuro falar sobre essa trilogia de As Crônicas de Arthur, que definitivamente me marcou no meu ano de 2024, não tinha como eu não falar dela. E eu também fiz uma proposta, pessoal, porque assim, eu ainda vou gravar meu top 10 do ano pra sair em janeiro agora de 2025, né? E eu falei, como eu não quero dar spoiler do meu top 3, eu vou pegar um livro que eu li no começo do ano, um que eu li no meio do ano e um que eu li no final do ano, tá bom? Então esse está representando o meu meião de 2024. Eu li As Crônicas de Arthur e me apaixonei pela escrita do Bernard Cornwell, que é um escritor muito famoso, mas que eu não conhecia nada. Essa trilogia vai trazer ali um reconto das lendas do rei Arthur. Então vai ter Lancelot, vai ter todos aqueles personagens que nós estamos acostumados, Nimo e... como chama? O chatão lá? Quem são o Arthur e Lancelot que tem essa... É Lancelot. Você já falou dele.
vai ter todos esses personagens, mas sob uma perspectiva muito realista, porque o Bernard Cornwell não vai trazer aqui artifícios fantásticos. Na verdade, ele vai criar uma história, um romance bem pé no chão, como se de fato esses acontecimentos tivessem acontecido aqui no nosso plano real, até porque pode ser que sim, essas figuras de fato existiram. Isso nós nunca saberemos, mas que as Crônicas de Arthur entraram pro ranking de melhores livros da vida, isso de fato nós já sabemos. Vou colocar só um aqui, né? E pra representar o meu final de ano, eu trouxe o quê? Um livro que eu sequer terminei de ler. Na verdade, pessoal, vocês perceberam que eu dei uma roubadinha, né? Era pra falar de 3 livros, eu já trouxe uma trilogia, e agora eu estou trazendo mais uma trilogia do nosso mestre C.S. Lewis. Sim, pessoal, eu finalmente li a trilogia cósmica de Lewis. Na verdade, eu estou no meio do 3º volume, mas já é suficiente para eu considerar essa trilogia como um dos meus livros do ano. Eu amei essa experiência de leitura. São livros extremamente filosóficos que vão trazer ali vários princípios cristãos, mas que são ali envoltos em uma narrativa deliciosa de acompanhar, de ficção científica, em que um filólogo faz uma viagem espacial e conhece outros planetas. A trilogia cósmica definitivamente não poderia faltar aqui no meu ranking de 2024 e com certeza também no meu ranking da vida. Deu pra vocês perceberem, gente, que esse ano foi muito especial. Afinal de contas, eu não trouxe aqui só leituras que marcaram nesse ano, mas eu tenho certeza que são leituras que eu vou carregar ali pelos próximos anos na minha memória. E eu tô doido pra saber qual é o ranking de vocês. Qual que é o da Lívia? E pra fechar esse vídeo, eu vou falar dos meus top 3 leituras desse ano. Esse ano eu não fiz muitas leituras, pra falar a verdade, no mesmo nível que eu costumo fazer. Foi um ano mais corrido. Mas eu não podia deixar de falar, gente. Se vocês viram o vídeo que eu fiz dos 25 livros que eu queria ler até os meus 25 anos, tem alguns aqui que já estão nessa lista. O primeiro livro que eu trouxe pra falar é Jane Eyre. Li totalmente influenciada pelo Rony, como a maioria dos livros que eu leio na vida. O Rony lê primeiro e faz o crivo, assim, né, a avaliação, fala, pode ler. O Cabeceira me influencia, gente, nas minhas leituras, mas eu amei, ó, tá cheio de marcaçõezinhas e me identifiquei muito com a Jane, principalmente quando ela era criança, quando ela era irritadinha, bravinha, então eu me identifiquei muito com ela, mas assim, a história dela é muito comovente, a gente se apaixona, assim, em acompanhar tudo que acontece, e também tem um quê de mistério, né, o que tá acontecendo, enfim, é muito legal, apesar de ser muito dramático, e recomendo. O próximo livro que eu trouxe pra falar pra vocês também é uma pegada mais literatura gótica e também influenciada pelo Rony e pela Bia também, dessa vez, né? Na verdade, a Bia não, porque a Bia não gosta, né? A Bia não ama tanto. A Bia não Pra mim ama. é um dos livros da vida. Mas O Morro dos Ventos Uivantes. Depois que eu li Jane Eyre, eu falei, preciso ler O Morro dos Ventos Uivantes, porque, né, se gostei de um, como que eu não vou gostar do outro? E o Rony falou que eu ia gostar mais desse ainda. Esse também é um livro cheio de drama familiar, né? São muitas pessoas, no começo eu estava um pouco perdida, quem é o quê? É um monte de nome repetido e passa em... São 2 gerações, né? Sim. Conta a história de 2 gerações aqui, a geração dos pais, a geração dos filhos e todo o drama que envolve essa família. Enfim, gente, recomendo muito que vocês leiam porque foi uma leitura maravilhosa no meu ano. E o último livro que eu trouxe pra fechar essa pilha aqui, que na verdade era pra ser uma árvore, eu trouxe um livro que eu li lá no comecinho do ano. Se eu não me engano, foi o primeiro livro que eu li nesse ano. Então me remete, assim, ao início do ano, quando eu estava esperançosa de que eu ia ler, sei lá, 60 livros nesse ano. Não deu certo, mas a memória que eu tenho da leitura prazerosa, assim, de, nossa, estou começando um ano com leituras boas. E eu estou falando de Eu, Robô, do Asimov. Eu já comentei com vocês que eu tenho muita vontade de ler outras obras grandiosas aí de Asimov. E eu resolvi começar por Eu, Robô, porque ela é menorzinha. E, na verdade, são meio que vários contos interligados, mas que... enfim, fazem todo sentido, né? Tem uma pessoa por trás que liga todos esses contos. E, enfim, se você quer saber mais, tem resenha no canal, pode procurar, foi um dos primeiros vídeos desse ano. E foi uma leitura muito legal, porque tava fazendo falta ler um pouquinho mais de ficção científica. Fazia tempo que eu não lia ficção científica, então li isso, fiquei mais empolgada pra ler mais ainda. E é isso, recomendo também. Essas são as nossas recomendações de livro. Gente, se compuseram o nosso top 3,
Fica a dica, não mosca não. Se você não leu algum deles, já põe na lista pro seu 2025. Quem sabe entra aí no seu ranking do próximo ano. Exatamente. Isso era pra ser uma tentativa de árvore. Não temos nenhuma decoração natalina esse ano, porque faltou a nossa integrante decoradora. Volta, Livinha. É verdade. Mas é isso, gente. É isso, eu acho que agora a gente se vê como grupo, né, juntos só no ano que vem, 2025. Que você tenha, assim, um feliz fechamento de 2024, feliz ano novo pra vocês, porque agora a gente só se vê em janeiro. E eu desejo que também o ano de 2025 seja um ano não só de muitas leituras, né? Não só de muita quantidade, mas que seja um ano de leituras profundas, transformadoras, que trazem reflexões, que mudam pontos de vista. Bom, eu quero desejar a você um Feliz Natal, nosso seguidor, leitor como nós. Desejo um próximo ano muito cheio de realizações. Pra mim vai ser um ano muito importante, me caso em janeiro, então tá chegando meu casamento. E espero que o próximo ano seja muito melhor em relação à leitura do que foi esse ano. Confesso que esperava mais de mim como leitora. Mas foi um bom ano, foi um ano que eu tive muitos afazeres, então eu tentei adaptar a leitura no meio da minha rotina. E espero trazer muito mais resenha aqui pra vocês, que vocês acompanhem a gente nesse próximo ano também. Que o próximo ano de vocês seja maravilhoso, muito melhor do que foi 2024, com várias surpresas, muitas leituras boas, leituras surpreendentes e também, enfim, várias surpresas da vida aí. Que Deus abençoe o ano de vocês sejam muito felizes. Um beijo, gente. Feliz Natal. Que 2025 seja um ano repleto de experiências novas e prazerosas para vocês, também no universo da literatura. E não se esqueçam que nós estamos aqui comemorando o Natal porque nós temos essa oportunidade, porque um dia um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o governo está sob seus ombros até os dias de hoje, e nós comemoramos o Natal com tanto vigor, porque para nós o Natal representa o nascimento de Jesus, o nosso mestre. Feliz Natal! Feliz Natal, até ano que vem. Feliz Natal! Tchau!